Paz do Senhor, meus amados irmãos, como vocês estão? Espero que vocês tenham passado uma semana abençoada, sempre na presença do nosso Deus. Estamos aqui de volta para mais uma aula. Hoje nós estaremos fazendo a terceira aula da CPAD, nesse trimestre falando sobre corpo, alma e espírito, e hoje nós estaremos falando um pouco com os irmãos sobre o corpo e as consequências do pecado. Amém? Temos assuntos bastante interessantes neste trimestre. Estamos aqui com muita disposição para poder falarmos com os irmãos e aprendermos juntos também. Mas vamos lá. Como nós já temos estudado, meus amados, fartamente, nós já tivemos 2 aulas deste trimestre, nós fomos criados por Deus em perfeição, mas numa perfeição absoluta. Nós somos criados com liberdade, nós somos criados para um autogoverno, né? Há uma autodeterminação, nós somos criados para ter racionalidade, para termos vontade própria e inclusive sentimentos, e nós todos temos sentimentos, nós sabemos disso. Ou seja, fica muito claro que ele nos deu discernimento, meus amados. Isto até pelo fato do domínio que nos foi dado, né, que foi dado a cada um de nós, sobre tudo que está sobre esta terra, tudo que está nesta terra. No versículo 26 do capítulo 1 de Gênesis fala sobre isso. E estas características, meus irmãos, elas são inalienáveis e elas vieram diretamente de Deus. Se nós fizermos uma pequena leitura lá em Eclesiastes, o nosso texto é 12, de 1 a 7, mas nós vamos dar uma pensada aqui no texto de Eclesiastes 7, 9, que diz assim, não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa sobre o seio dos tolos. Lendo assim, falando dessa maneira, que é o que consta, o que está escrito aqui, que eu anotei para os irmãos aqui no nosso tablet, meus amados, fica até um tanto quanto vago o entendimento disso. Mas para entendermos melhor ali Eclesiastes 7:9, nós precisamos saber primeiramente o que é alienável, né? Inalienável, o que é inalienável ou alienável, né? Nós vamos saber o que é isso. Inalienável, meus amados, significa algo que não pode ser transferido, é alguma coisa que é seu e não pode ser vendido, ele não pode ser cedido, não pode ser retirado, seja por lei ou por contrato, ou até mesmo pela natureza. Agostinho, meus amados irmãos, ele chamou esta autonomia que Deus nos deu de livre-arbítrio. E assim, nós entendemos, como arminianos que nós somos, que é livre-arbítrio, sim. Já os calvinistas, meus amados, eles entendem como um poder de escolha, um poder de decisão. Isso é mais conhecido ali por eles como livre agência. Então, se você ouvir falar por aí livre agência, já sabe que é o nosso livre arbítrio. Ou seja, é a mesma capacidade de tomada de decisões por escolha própria, sem coerção nenhuma, sem nenhuma coerção. Ou seja, meus amados, o ser humano ele age conforme a sua natureza, ele age conforme os seus desejos, conforme as coisas que ele acredita, em muitos casos ele foca mais na vontade que ele tem mesmo, a vontade humana, não é verdade? Portanto, Deus ele não criou robôs autômatos, como nós falamos sempre, e já falamos nas aulas passadas, mas sim seres humanos autônomos, com poder de escolha, com poder de decisão. Perfeitos, puros, como ele mesmo disse. Conforme ele criava, ele falava, tudo é muito bom, não é verdade? Este universo criado por Deus incluía aquele espaço habitado pelo único ser racional, inteligente, autoconsciente, ou seja, o homem e a mulher, que receberam ali um lugar especial para viver, que
que é o Jardim do Éden, meus amados. E ali, meus irmãos, a vida humana, ela era plena em todos os aspectos, sem infortúnio nenhum, meus amados, sem infortúnio nenhum. Havia uma perfeita harmonia com Deus. Havia também uma perfeita harmonia entre eles, inclusive com a natureza, com os animais. Ali, meus irmãos, nada os afligia, nada os afligia. Nós precisamos entender isso. Por mais que nós tentemos, meus amados, imaginar como seriam essas coisas, nós ficaremos sempre muito aquém da realidade que foi experimentada por eles. Porque, meus amados, nós, afetados pelo pecado, nós não conseguimos sequer imaginar esta realidade. Da mesma forma que não conseguimos imaginar a realidade da glória que nós viveremos no futuro, da glória futura, conforme se vê na leitura, Romanos 8, 18 a 23, 1 Coríntios 2, 9, de 13, 2, 9, 1 Coríntios 13, também 12, 1 João 3, 3 também fala sobre isso. E hoje, meus irmãos, nosso estudo será sobre os efeitos do pecado na nossa vida, os efeitos deletérios, como se costuma dizer. Será mais uma aula de amartiologia, que é a doutrina do pecado, do que uma aula de antropologia, que é a nossa meta de estudo nesse trimestre. Mas, como eu já passei para os irmãos, a teologia sistemática ela abrange várias áreas. E hoje nós estaremos falando mais de amartiologia. Ok? Nós teremos também um pouco aqui de soteriologia, que é a doutrina da salvação, e também um pouquinho ali de escatologia, como nós já falamos. Todas elas, uma engloba a outra, elas estão intrínsecas uma em outra, e para o entendimento é necessário que elas estejam verdadeiramente intrínsecas uma nas outras, né? O texto que foi passado para a nossa leitura é Gênesis 3, 17 a 19 e Eclesiastes 12, de 1 a 7, meus irmãos. Eclesiastes 12, de 1 a 7. Esse é o texto que nós estaremos analisando hoje. Agora percebam, meus amados, em cima desses textos, eu gostaria que vocês lessem esses textos, embora nós estaremos contextualizando isso tudo. Quando o homem pecou, meus irmãos, houve uma separação espiritual entre o homem e Deus, ou seja, aquela chamada e conhecida por todos como morte espiritual. Então nós veremos, portanto, hoje sobre a origem do pecado e o estado, o estado sim, mas também o estrago que isto causou na humanidade de uma maneira geral. Queridos, a morte física ela entrou no mundo imediatamente após o cometimento do pecado. E aí fica a pergunta, então por que Adão não morreu de imediato, né? Muitas pessoas, se a morte entrou no mundo, por que Adão não morreu? Nós precisamos entender, meus amados, a palavra deletério, ou seja, o efeito deletério do pecado, ele vai atacando, sabe? Ele passou a atuar a partir do exato momento que se cometeu o pecado. Só que aí ele vai destruindo, ele vai corrompendo e ele vem trazendo impactos negativos à saúde do ser humano, ao meio ambiente de um modo geral e também, inclusive, nos aspectos morais, nos aspectos sociais. E assim o ser humano ele vai morrendo ali aos poucos. E nós vamos falar sobre isso, sobre a idade, sobre a velhice, né? Então o ser humano vai morrendo aos poucos. Mas é devido ao pecado, sim, que nós voltamos ao pó. Gênesis 3,19 fala isso, né? Fala que no suor da tua face comerás o pão, até que retornes à terra, porque dela, né, da terra, tu foste tirado. Porque tu és pó e tu ao pó retornarás. É dessa forma. Isto foi destinado, meus irmãos, a toda
a eternidade. Romanos 5,12 deixa isso muito claro para nós. Né? Fala que como por um homem veio o pecado, entrou o pecado no mundo, né? E pelo pecado a morte, assim também. Né? Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então todos nós fomos condenados por aquele pecado original cometido no Éden. Portanto, entenda, meus amados, que após o nascimento do ser humano, nós estamos cada dia mais próximos de voltar ao pó. E nós já falamos que o nascimento se dá com a fecundação, ok? Então, a partir desse momento, todos nós estamos voltando ali ao pó da terra. É claro, porém, entretanto, né, nós precisamos entender também que espiritualmente nós estaremos mais próximos de Deus, mais próximo da glorificação ou da condenação. Não se esqueçam disso. Deus é justo, já expliquei. Deus não é amor só, como todo mundo fala que ele salva todo mundo. Não. Ele é justo. Então, cada dia que passa, meus amados, nós espiritualmente estaremos mais próximos dele, ou seja, mais próximo da glorificação ou da condenação, conforme a relação que nós tivermos, conforme as nossas escolhas, ok? E apenas para constar, a primeira morte, como nós conhecemos, como nós a conhecemos, como nós a entendemos, ela vem quando Caim, ele mata Abel. É desta forma. Mais um ponto que eu gostaria também de acrescentar aqui é que o nosso corpo físico, meus irmãos, ele jamais foi um impedimento para a relação com Deus. O nosso corpo físico não foi, e ele não é um impedimento para a relação com Deus. Por quê? Porque essa relação já havia antes do pecado. O ser humano estava no paraíso e Deus estava ali com ele todas as tardes, né? Deus estava ali, falava com o ser humano. Então esse corpo nunca foi impedimento para nós. Portanto, o pecado, meus amados, entendam, que fique bem claro para vocês, é o pecado que impede a nossa relação física com Deus, tanto física quanto espiritual, né? A parte interna do nosso ser. Então, é o pecado que impede esse tipo de relação. E assim fica muito claro que a morte, ela é, de fato, uma consequência do pecado. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Deus, meus amados, Deus ele fez o homem perfeito, está em Eclesiastes 7, e na medida que ele foi criando ou formando o homem, ele submetia ali o que ele criava ao seu próprio controle de qualidade, vamos dizer assim. Então ele submetia, ele criava e via, isso é muito bom. Né? Tanto que por 7 vezes, meus amados, nós temos a frase lá, viu Deus que era bom. Está no capítulo 1, lá no versículo 4, 10, 12, 18, 21, 25 e no versículo 31 também. E nessa última vez que ele proferiu essas palavras, ele proferiu diferente. Ele escreveu assim, ele disse assim, viu que era tudo muito bom. É desta forma que está escrito. Agora, pasmem, meus irmãos. Ainda há pessoas que acham que o pecado original, pasmem, e é fato, que o pecado original é a relação sexual. É o fato de Adão e Eva terem fecundado, terem tido filhos. Não. Muitas pessoas pensam assim, não se enganem, não achem que eu estou falando aqui uma coisa, mas isso é fato, muitas pessoas pensam isso ainda. Mas não é nada disso, não é nada disso. Nós aqui sabemos, né? Além de sabermos, nós vimos também na aula passada, Deus ele ordenou a multiplicação. Gênesis 1 e 28, né? Deus abençoou e lhes disse, né? Sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra, subjulgai e entre tantas outras coisas. Gênesis 1, 28 diz assim. Portanto, meus amados, vejam que o sexo em si ele não é pecaminoso. O sexo em si não é pecaminoso. Ele é inclusive para deleite do casal. E vai muito além da procriação. É uma troca de amor, verdadeiramente, de relacionamento. É para o deleite do ser humano. Hebreus 13, 4 diz assim, que o casamento seja honroso entre todos
E a cama sem mácula. Agora nós entramos em algumas questões. E a cama sem mácula é abençoada, né? Porém, os prostitutos e adúlteros, Deus os julgará. Amados, Deus ele criou o homem e a mulher para eles serem felizes. E como nós já falamos, autônomos. É desta forma. Agora, a promiscuidade, a prostituição, não. O sexo fora do casamento, não. Isso não existe, não é assim. Esse tipo de relação não é abençoada por Deus. Né? Agora, nós, como seres autônomos, nós poderemos escolher, nós escolhemos, tomamos decisões, e assim fica claro que o pecado cometido ali, o pecado cometido no Éden, não foi o sexo, foi a desobediência. Deus, meus irmãos, ele plantou ali um jardim e ele colocou o homem naquele jardim, colocou o homem ali e disse: coma de toda a árvore do jardim, menos da do conhecimento do bem e do mal, porque se dela você comer, certamente você morrerá. Certamente você morrerá. Muitas pessoas perguntam: por que ele colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Como é que nós seríamos pessoas autônomas se nós não tivéssemos acesso ao bem e ao mal? Mas nós vamos falar um pouco mais disso daqui a alguns minutos, acompanhando o cronograma da revista, então eu vou seguindo conforme ela nos apresenta, né? Então, certamente nós morreríamos, ou seja, Adão e Eva lá, comendo do fruto, certamente morrerá. Infelizmente, meus irmãos, para todos nós, né, a inocência humana, ela não duraria. Por quê? Porque eles sucumbiram à tentação e acabaram ali por voltar as costas ao Criador. Abandonaram, assim, o papel de governantes de Deus sobre a terra e aí acabaram se tornando ali vítimas do pecado e da morte, conforme nós vemos em Gênesis 3. E o reflexo desta desobediência, meus irmãos, permeia toda a história humana, com os seus efeitos deletérios, como nós já falamos para os irmãos, devastadores. Nós lemos isso em Gênesis, inclusive do capítulo 4 até o capítulo 11, apresenta muita coisa a respeito disso, meus irmãos. Assassinato, anarquia, destruição, isso além da rebelião humana contra Deus. Entenda, portanto, que aonde estiver o homem, ali estará também o pecado. E nós, meus irmãos, só nos livraremos mesmo e de fato do pecado quando nós estivermos com o Senhor, quando nós estivermos na sua presença, lá no paraíso. E como nós sabemos também, meus irmãos, e fica muito claro através da Escritura Sagrada, este mundo ele jaz no maligno. E assim, Deus fará novos céus e nova terra. Isaías 65:17 fala sobre isso. Apocalipse 21, de 1 a 5 também fala sobre isso. Agora veja, se havia árvore do conhecimento do bem e do mal, naquela época, quando foi implantado o Jardim do Éden, porque o mal, quando foi implantado o Jardim do Éden, é porque o mal já existia, meus irmãos. Muitos mesmos dizem que Deus ele criou o mal, mas não. Deus ele não criou o mal, ele criou seres livres, simples assim. E o mal surgiu daí. Ou seja, a partir da má escolha. Isaías 45 no versículo 7, meus amados. Se ele for bem interpretado, ele deixa claro que a liberdade te permite a opção de praticar o mal. Não é verdade? Porque já havia estado em Lúcifer quando ele tomou a decisão de desobedecer a Deus. Lá, ele tomou a decisão de desobedecer a Deus. Portanto, amados, Deus criou, vamos dizer dessa maneira, Deus criou a possibilidade do mal quando ele criou os seres humanos livres. Sabe? Mas a maturidade moral, ela pressupõe também a possibilidade de se fazer o bem, mesmo diante da possibilidade de se fazer o mal. Ou seja, meus irmãos, é servir
a Deus. Mesmo diante da possibilidade do erro, você vai escolher o acerto. Diante da possibilidade da injustiça, você vai escolher a justiça. E desta forma, é desta forma, né, que nós alcançamos o máximo ético. E o máximo ético qual que é? É o amor. Este é o máximo ético. É desta forma, escolhendo, é através das escolhas certas. Vejam também, meus irmãos, que muitos alegam que o texto de Isaías 14, 12, que diz, né, como caíste do céu, ó Lúcifer, filho da manhã, tu que foste tu que foste derrubado à terra, que enfraqueceste as nações, fala de um rei e não de Satanás. E nós sabemos disso, meus amados. É que eles querem forçar certas. Nós sabemos disso também. Agora, é devido ao contexto e à proximidade das ações deste rei e de Lúcifer que Deus se aproveita para ali revelar a queda de Lúcifer, que tentou usurpar o lugar do Criador. Isaías 14 fala sobre isso, Ezequiel 28, de 12 a 15 também nos apresenta essas coisas. São dois reis, mas as mesmas menções, é o mesmo comparativo. Portanto, meus irmãos, o primeiro casal ele caiu no laço de Lúcifer, o autor do pecado. E ao contrário do último Adão, que é Jesus Cristo, que não teve ali por usurpação ser igual a Deus e humilhou-se a si mesmo, nós vemos isso lá em Filipenses 2, de 6 a 11, Lúcifer, ele quis ser igual a Deus. Ele disse, né, subirei ao céu e estabelecerei ali o meu trono, e etc, etc, etc. Nós poderíamos ficar falando muito tempo a respeito disso, né? Mas, contudo, ele foi precipitado, ele foi lançado fora. E com isso, meus irmãos, ele levou uma terça parte dos anjos, porque ele os influenciou. Então veja esse poder de escolha do ser humano, esse livre-arbítrio, livre-agência, esse tipo de relação conosco, mesmo a destruição que nós podemos causar. Não se permita ser influenciado por aquilo que não te serve. Só se permita ser influenciado por bênçãos, por coisas boas, por coisas que te levem cada vez mais próximos a Deus e ao equilíbrio, à coerência, à verdade que é específica na Escritura Sagrada. Então, veja que ele, além de levar essa terça parte dos anjos, ele levou também o primeiro casal a pecar. E foi por Lúcifer, então, meus amados, entendam isso, que se deu a entrada do pecado no mundo cósmico. Então, por Lúcifer deu a entrada do pecado no mundo cósmico, ou seja, em toda a criação. Mas na humanidade propriamente dita, foi o pecado de Adão e Eva, influenciado, inclusive, por Lúcifer. Não se esqueça, portanto, meus irmãos, que aonde o homem chegar, aonde o homem for, ali estará o pecado. Aonde o homem chegar, ali chegará também o pecado. Romanos 5, de 15 a 19, fala sobre isso. 1 Coríntios 15, 49, fala sobre isso também. Porque todo ser humano nascido carrega em si esse pecado original. Exceto, é claro, quando a gente fala todo homem, nós temos que lembrar que Jesus se fez carne, se fez homem, exceto, é claro, o Filho de Deus, porque este veio ao mundo, só que ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo, sendo homem, porém sem jamais deixar de ser Deus. Efésios 2:3, Salmos 51, 5 fala sobre isso. A queda, meus irmãos, faz o ser humano experimentar os mais diversos tipos de dor. Gênesis 3, de 7 a 19, fala claramente sobre isso. A separação de Deus, meus amados, ela traz em si causas secundárias, como os fatores de ordem espiritual, de ordem emocional, de ordem física. E grandes são as dores da alma de quem ainda não se reconciliou com o Criador. Nós precisamos estar atentos a isso. E isto
Esta reconciliação com o Criador, meus irmãos, vem nesta vida, vem durante esta vida. Com o quê? Com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Vem nesta vida, com a ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Nós somos morada de Deus, meus amados. Sejam, portanto, meus irmãos, essa morada de Deus, seja, portanto, esse templo do Espírito Santo. 1 João 4,13 diz assim: nisto nós sabemos que habitamos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. Romanos 8,9 também fala sobre essas coisas, etc. E são muitos textos, aí começa a vir os textos na cabeça, não é bom ficar exagerando nos textos, né? Agora lembre-se, meus irmãos, que isto não nos isenta de tribulações. Nós estando em Cristo, isso não nos isenta de tribulações, mas nos permite ser, sim, vitoriosos como Cristo foi. João 16,33 fala sobre isso. Nós vemos também, meus amados, que o ser humano, a partir dali, ele começa a envelhecer, né? O ser humano envelhece. E isso é natural, porque entrou no mundo a morte segundo o pecado, e para isso nós vamos envelhecendo. E não adianta você brigar com a velhice, não adianta. Nós precisamos aprender a aceitar as fases da vida. Infelizmente, enquanto nós estivermos aqui nesta carne, neste invólucro da nossa alma e do nosso espírito, nós temos que entender que nós precisamos aceitar as fases da vida. Mas não podemos descuidar, nós precisamos cuidar sempre do nosso corpo para que nós possamos continuar vigorosos. Ok? Então, eu acredito que ficou claro para os irmãos que com a queda a morte entrou no mundo e o corpo humano ele começa ali a se desgastar gradualmente e vai voltar a ser pó, que é a sua origem. O nosso corpo mortal, meus amados, ele será sepultado e o nosso homem interior ele estará aos cuidados do Criador. Eclesiastes 12:7. Agora nós estamos aqui já mencionando algum contexto aqui. É o último versículo que nós temos. E o pó volte ao pó, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. É desta maneira. Agora, amados, é natural do ser humano querer o quê? Ter uma vida longa, ter uma vida boa, né, com qualidade, mesmo estando aqui nesse mundo. E isso é natural. Isso é natural, como eu já falei. É natural do ser humano. Nós queremos, nós buscamos isso. Isto também, meus irmãos, é muito importante. Nós devemos viver todas as fases da nossa vida. E nessas fases, nós devemos buscar nos aproximar cada vez mais de Deus, diferente do que muitos jovens. Não, eu ainda tenho tempo, eu sou novo. Que dia que vai acontecer? Nós não sabemos. Eu sou novo, depois eu vou na igreja, depois eu me entrego, depois eu busco. Não é dessa maneira, meus amados. Não é dessa maneira. Nós devemos, sim, meus amados, viver e buscar nos aproximar de Deus cada vez mais, desde a mais tenra idade. Portanto, não tenha medo da velhice e não busque a Deus nela apenas. Né? Você tem que viver esta velhice com toda a sua vontade, com todo o seu empenho, porque a vida é um dom de Deus. Nós precisamos entender isso. A vida é um dom de Deus. Afinal de contas, como cristãos que nós somos, nós sabemos que o nosso futuro, meus amados, está nas mãos do Senhor. João 14, de 1 ao 3, diz o quê? Que nós não devemos perturbar, que se turbe o nosso coração. Nós temos que crer em Deus, crer em nosso Senhor Jesus Cristo, que lá haverão muitas moradas e que Ele foi para nos preparar lugar. E quando esses lugares estiverem prontos, Ele voltará e vai nos receber para Ele mesmo. E assim nós vamos estar com Ele no paraíso. É desta forma. Portanto, meus irmãos, creiam, esta busca verdadeira deve ser feita em espírito e em verdade. E essa busca, ela nos dá certeza, meus amados. Nós precisamos entender que a morte, ela é iminente, assim como a vinda de Jesus. Nós não sabemos quando ou como ela irá ocorrer, mas que fique certo que não se vence a velhice e nem se vence a morte
física, se nós não formos arrebatados por Cristo naquele momento, nós passaremos pela velhice, passaremos por essa morte física, mas a vitória do fiel, não tenham dúvidas, ela é certa. Paulo fala sobre isso, 1 Coríntios 15, 54 e 55, meus irmãos. Ele fala sobre isso, que diz que quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade e este mortal tiver sido revestido de imortalidade, então se cumprirá assim aquele provérbio que está escrito, né? Ó morte, tragada, tragada, a morte foi tragada em vitória. Ó morte, onde está o seu ferrão ou o seu galardão? Ó sepultura, onde está a sua vitória? Olha, né? Portanto, viva, meus amados, cada dia como se fosse o mais importante da sua vida. Cuide da sua saúde, cuide da sua família, tenha comunhão com Deus, meus amados. E eu quero deixar aqui claro, meus amados, que aquilo que nós fazemos, o que nós fazemos com o nosso corpo é responsabilidade nossa, não se esqueçam disso. As pessoas falam, meu corpo, minha decisão, não é bem assim. O que nós fazemos com o nosso corpo é responsabilidade nossa, sim. Só que tudo que nós fazemos deve ter base bíblica, porque este corpo ele é templo do Espírito Santo. Entenda, meus amados, que o crente ou não, sabe, crente ou não, crente, ímpio, pecador, crente ou não, meus amados, ele tem dentro dele uma fagulha de Deus. Nós nascemos, o Espírito de Deus veio até nós, então ele tem uma fagulha dentro de Deus, dentro de si. E esta fagulha de Deus não traz, não permite que nós não permitimos que através dessa fagulha Deus ele aflore dentro de nós. Devido ao quê? Devido às nossas resistências, devido à resistência de algumas pessoas, devido ao pecado original, né, que acabou desfigurando ali a imagem de Deus no homem. Então, nós muitas vezes ficamos amarrados, não permitimos, não abrimos de fato o nosso coração, como nós falamos do coração nas aulas passadas também, né? Então, veja bem, a imagem de Deus, ela ficou desfigurada em nós, só que ela não foi aniquilada, meus amados. Entendam isso, Gênesis 8, Gênesis 9 no versículo 6, Tiago também 3 no versículo 9, fala sobre essas coisas. E assim a queda ela não vai servir e não deve servir de motivo para a degradação do nosso corpo, nem tampouco para justificar ou se afastar de Deus, de maneira nenhuma. Porque Deus, ali em ato contínuo, mesmo diante da narrativa que se tem na Escritura Sagrada, que eles se acharam ali nus, né? E aí Deus, naquele momento, percebe o que? A entrada do pecado, ou seja, a entrada da malícia nas mentes dele. E assim Deus foi lá e preparou uma vestimenta para eles e os vestiu. Então, houve sim, e há consequências do pecado nas nossas vidas, mas, inclusive, consequências que foram trazidas por Deus, pela sua justiça, para que você possa alcançar a sua restauração total. Só que também com isso veio também a promessa daquilo que ele falou, veio através dele também a promessa do descendente da mulher, ou seja, Jesus Cristo. Gênesis 3, 14 e 15, que fala, né, que o Senhor ele disse à serpente, né, por que você fez isso? Né? Tu é amaldiçoada acima de todo o gado e acima de todo o animal do campo. Sobre o teu ventre você vai andar e o pó você comerá. E aí chega na parte que eu queria mencionar para os irmãos aqui, né? Eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Gálatas 4, 4 e 5. 1 Pedro 1, 18 e 19, meus amados. João também 1, 29 fala sobre isso, né? E assim entenda que
As pessoas salvas ali, é o meu entendimento, ok? É o meu entendimento. Você pode pensar diferente, mas é o meu entendimento e é o que a Escritura Sagrada traz para nós dentro desse contexto. As pessoas salvas no Antigo Testamento, elas foram salvas pela obra que Jesus ainda iria realizar. Apocalipse 13:8 fala dessa maneira, né? E ele aqui ele não se refere a nós, ele está se referindo ali ao anticristo, né? E todos os que habitam a terra a adorarão, ou seja, adorarão a besta, né? Cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Aí entra a parte que eu quero falar para os irmãos. Morto desde a fundação do mundo. Então ele foi morto desde a fundação do mundo. E é por isso que eu tenho entendimento de que todos eles são salvos através da ação de Cristo que foi feita. E assim nós entendemos, meus amados, que aqueles animais que foram sacrificados ali no Antigo Testamento, eles eram apenas uma representação do Cristo. Ok? Ou seja, como nós vimos com isto tudo, a queda, meus amados, ela não tirou do homem a capacidade dele escolher. Houve sim uma depravação total, extensiva, muito extensiva, porque abrangeu a todos, a toda a humanidade, né? Mas ela também é intensiva, porque ela provoca uma ação nossa, individual, e é intensificado isso dentro de nós. Então ela provoca essa reação. Leiam ali Efésios 2 também, ali fala que nós andávamos segundo o príncipe deste mundo, e assim a escolha pela salvação, ela se torna, porque nós éramos habituados a andar conforme todos os pecadores andam, as pessoas ímpias, elas andam, né? E aí a nossa escolha, né, pela salvação, ela é muito complexa, ela é mais complexa. Tá? Agora, independente dela ser complexa ou não, nós temos, e ela vem a nós, através da graça de Cristo, pela liberdade que nós temos nele. É desta maneira, 2 Pedro 3,5, Apocalipse 22, 17, Judas 24:15, meus amados, João 7:17, etc, 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 entre outros. Nós vimos também, irmãos, que o sofrimento do homem foi potencializado por Deus. O sofrimento do homem foi potencializado. Deus apertou um pouquinho ali, pegou o parafuso e apertou um pouquinho. É claro que desde o início, claro, meus irmãos, que desde o início, o ser humano haveria, assim, de se esforçar e trabalhar. Gênesis 2,15 fala sobre isso. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e para guardá-lo. Então é desta forma. Mas como consequência do pecado, ele acabou ali que ele multiplicou este sofrimento para ambos. Gênesis 3, de 16 a 19, fala isso, que a mulher diz que multiplicaria grandemente as suas dores, o seu sofrimento e a sua concepção, e que o homem, meus amados, ele iria sofrer também todos os dias da sua vida. O homem também. Tá? Por quê? Porque ele escutou a mulher e assim ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? E Deus diz para ele, eu te ordenei que você não comesse. Então, tu comestes dela. Então, amaldiçoada é a terra por sua causa. Com sofrimento tu comerás dela todos os dias da sua vida. Nós já íamos trabalhar, já ia ter os nossos afazeres todos, mas aí ele apertou um pouco mais, tanto para o homem quanto para a mulher. O trabalho, portanto, meus amados, ou seja, o trabalho na verdade é uma bênção. Como nós vimos, nós íamos ter que trabalhar. Então é uma bênção. Mas com esta proclamação ali de Deus, as dores aumentaram. As dores foram aumentadas. E assim a morte, meus irmãos, passa a ser o limite, sabe? O limite desse penoso esforço do trabalho que nós temos que fazer. Mas quem tem Jesus, nós precisamos entender isso, tem tudo. E quem não tem, não tem nada. Existe isso? Claro que existe, meus amados. Isto muda muitas coisas, meus irmãos. A paz, a misericórdia e a graça de Cristo muda tudo na nossa vida.
Por quê? Porque nós temos dentro de nós a esperança. Enquanto eles tentam preencher a alma deles com os prazeres que aceleram a corrupção no seu corpo, e eu posso citar várias coisas, droga, sexo ilícito, jogos de azar, entre tantas outras coisas. Gênesis 6, de 1 a 5, 2 Timóteo 3, de 1 a 13, entre outros textos. Podem acrescentar muito no conhecimento de vocês, mas vamos falar um pouco de escatologia. Nós estamos partindo para o final da nossa aula, então nós precisamos falar um pouco de escatologia, meus amados. E nós já vimos que os males têm a sua origem ali nos pecados adâmicos, né? nos pecados adâmicos. Romanos 5,12, Gênesis 3. Mas isso não quer dizer que todas as enfermidades, que todas as coisas que acontecem conosco decorrem disto. Veja o caso do cego de nascença, o caso de Jó, o caso de Lázaro. Mesmo que o caminho aberto por Cristo nos permita desfrutar das promessas do Calvário, conforme nós vemos em Mateus 8,17, 1 Pedro 2,24, Isaías também, 53, a vinda de Jesus Cristo e a nossa libertação. Mesmo diante de tudo isso, nós só estaremos verdadeiramente livres do sofrimento físico quando nós formos glorificados com Deus, no grande dia do arrebatamento da igreja, meus amados, que é quando o que é mortal vai se revestir da imortalidade, e o que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade, como nós já falamos para os irmãos agora há pouco aí, conforme Romanos 8, 18, 23, Jó 1, de 20 a 25, 1 Coríntios 15, 50, 55. Nós temos muitos textos, sabe, eu acredito que a aula está sendo bem proveitosa nesse sentido, mas os textos estão aí para os irmãos irem conferir, né? Então entendam, meus amados, também que a proporção das enfermidades aumenta, o efeito deletério é desta forma. Então essa proporção vai aumentando, conforme a pecaminosidade aumenta, essas enfermidades vão aumentando. Vejam, por exemplo, essas doenças atuais que nós vemos aí, surgiram em todo o mundo, AIDS, Covid, entre tantas outras aí. E, além disso, meus amados, nós temos a corrupção, a agressividade, a prostituição, a promiscuidade. Tudo isso vai agravando cada vez mais as doenças e o sofrimento humano. Isto sem ignorar a minha área também, que são as enfermidades psíquicas, a depressão, a ansiedade, entre tantas outras coisas. Borderline, muitos pastores hoje estão passando por problemas como borderline. Entenda, portanto, meus amados, que cuidar do corpo não é falta de fé. Cuidar do corpo não é falta de fé. É zelo para com a habitação de Deus, para com a habitação do Espírito Santo. E cuidar também do espiritual é obrigação do servo de Deus. Jamais, mas jamais se esqueça de tirar férias, jamais se esqueça de descansar, passear com a família. Isto é muito necessário, meus amados. Fazer boas leituras, fazer ginástica, fazer exercícios físicos, dormir bem. Nós não temos dúvidas de que Cristo cura. Vamos orar, vamos clamar, Ele vai curar sim. Ele é soberano e Ele fará aquilo que lhe apraz. Mas nós devemos fazer a nossa parte. Nós vemos lá em Atos 14, de 8 a 10, Paulo prefere receitar um remédio a repreender a enfermidade. Portanto, nós devemos buscar o socorro médico sim. Deus preparou eles para isso, preparou os médicos para isso, para nos atender. Mas jamais devemos deixar o clamor e a oração dos santos. Tiago 5, de 14 a 16. Diz assim, se entre vós há doentes, chame os presbíteros da igreja para ungir e orar pelo enfermo. Entenda que Deus é soberano, Ele usa o meio que Ele quiser para nos curar, meus amados. Vamos falar um pouco, vamos falar de Eliseu, não vou nem falar muito para não prolongar a aula, mas vejamos ali
Eliseu, ele morreu devido a uma enfermidade. Ele era profeta do Senhor. Paulo deixou o Trófimo doente lá em Mileto, lá em 2 Timóteo. E as pessoas hoje em dia dizem aí que se você está doente e estiver enfermo é porque você está em pecado. Não é desta maneira, meus amados. Não é assim que funciona. Não é bem assim. Não. Portanto, meus amados, que você possa ter na sua mente e que fique muito claro para você que nós podemos sim cuidar das doenças, temos que ajudar, temos que buscar, e Deus ele é suficiente para nos curar, mas nós temos que buscar. Há necessidade de que nós busquemos os médicos, ele deixou isso aí à nossa disposição. Só que jamais se esqueçam que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados e nem as potestades, meus amados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma ou qualquer outra criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 8, 38 e 39 nos traz dessa maneira. Em tudo, meus amados, nós precisamos entender que nós somos mais do que vencedores. E assim o nosso corpo ele será glorificado. 1 Coríntios 15, 54 e 55, nós já falamos sobre isso com os irmãos, né? Sobre o corpo corruptível, quando ele for revestido de incorruptibilidade. Não vou repetir, já falei para os irmãos, né, desta forma. Então, nesse momento, meus amados, haverá a pergunta, ó sepultura, onde está a sua vitória? E nada, meus irmãos, do que nós vivemos no presente poderá se comparar com a glória revelada no futuro. Romanos 8, 18 fala sobre isso. Também de 23 a 25 fala sobre isso. Eu acho que eu já mencionei para os irmãos esse texto no contexto do que nós já falamos. E com este evento, meus irmãos, meus amados irmãos, não haverá mais pecado nem dor. Quando nós formos glorificados, quando nós estivermos na glória com Jesus, não haverá mais pecado nem dor. E nós seremos confirmados para sempre com o Senhor. E jamais, meus irmãos, poderemos pecar novamente, porque ali nós já estaremos imunes, como os anjos de Deus o são hoje. E assim, transformados, nós ficaremos para sempre com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe, que vocês tenham aprendido um pouco mais, e a nossa próxima aula será muito importante também. Espero vê-los todos e com muita saúde e muito bem na semana que vem. Que Deus abençoe a todos.